São Paulo, a cidade mais populosa do Brasil, com mais de 12 milhões de pessoas. E por ser tão cheia assim, é rotineiro para muitos de seus moradores passar horas dos seus dias sentados, parados no trânsito. E quando não estão sentados, normalmente estão com pressa, correndo para chegar e sentar em outro lugar. E às vezes, nessa correria, acabamos perdendo oportunidades únicas. Por isso, de vez em quando é bom desacelerar um pouco. Fala galera, vídeo um pouco diferente, mas como vocês sabem, eu tô participando do segundo Desafio Melios. E para essa etapa, eles desafiaram a gente a fazer um vlog, algo assim, um pouco mais íntimo. E nesse vlog a gente tem que desbravar e mostrar algumas coisas da nossa cidade. E muitos de vocês não sabem disso, só que eu não era de São Paulo, eu vim pra cá pra fazer faculdade. Eu cresci numa cidade litorânea de São Paulo, chamada Bertioga, que é uma cidade bem pequena e bem diferente da realidade de São Paulo. Bem diferente, né? E como eu cresci lá, quando eu vim pra São Paulo, eu achei aqui tudo meio maluco, porque São Paulo é muito grande, tem muito trânsito e as pessoas normalmente são muito apressadas. E essa loucura é meio engraçada, pelo menos pra mim, porque mesmo a gente com muita pressa e em movimento, muitas das vezes a gente tá em comportamento sedentário, coisa que eu já falei nesse vídeo aqui. Então é comum que a nossa rotina, seja no trabalho, no colégio ou na faculdade, seja bastante sedentária, e na hora de ir embora a gente corre para ir para casa, só que ainda em comportamento sedentário. Isso pode ser meio estranho e realmente é. A gente está se locomovendo quilômetros de carro, ônibus ou metrô, mas no fundo, muitas das vezes a gente está sentado sem se movimentar muito. E essa correria toda e esse ritmo louco de São Paulo me afetou bastante e eu percebi que mesmo morando aqui há 3 anos, tem muita coisa que eu não conheço em São Paulo. A gente corre de um lado para o outro na nossa rotina, atrasado para compromisso, e às vezes a gente não percebe oportunidades fantásticas que a gente tem do nosso lado. E 2 meses atrás, o Museu Nacional no Rio de Janeiro pegou fogo. E isso foi uma coisa que me afetou profundamente e me fez refletir bastante sobre quantos museus nacionais eu tô perto diariamente que eu não conheci ainda e que eu posso perder a oportunidade de conhecer por uma tragédia como um incêndio. Por isso, nesse vídeo eu vou visitar alguns museus, mas não da cidade de São Paulo, e sim da cidade universitária. Para você que não conhece, o campus principal aqui de São Paulo, da Universidade de São Paulo, que é o lugar que eu estudo, é chamado de cidade universitária e isso não é à toa. São cerca de 7 milhões e 500 mil metros quadrados, tem diversos institutos, restaurantes, cinema, centros de práticas esportivas, linhas de ônibus e até museus. Então vem comigo que eu vou te mostrar um pouquinho dos museus daqui. Só que pra puxar sardinha pra minha área também, apesar de eu poder usar tranquilamente o ônibus dentro da cidade universitária, porque é gratuito para estudante, eu vou quebrar o comportamento sedentário de São Paulo e vou ir a pé e de skate. Bora lá! Olá! A caminho do primeiro museu está começando a garoar agora. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se vai dar certo as gravações, mas tô eu e minha namorada, ela não quer aparecer no vídeo. Manda um oi aí, amor. Oi, não sei se deu pra ouvir também. Mas estamos indo pro Museu da Veterinária e olha só que engraçado, eu estudo na USP há 3 anos e eu não sabia da existência desse museu. Tava aqui do lado, é exatamente o que eu falei na introdução. E eu descobri esse museu quando a Safira, do Disperciência, postou nos stories dela vários esqueletos de animais fantásticos. Eu perguntei onde era e eu descobri que era aqui na USP, na verdade bem perto de onde eu moro. Então a gente tá indo visitar lá pela primeira vez e vamos ver como é que vai ser. Galera, o Museu de Veterinária é fantástico. Eu não conhecia, eu falei que quem indicou foi a Safira do Disper. Mas cara, que museu bacana. Ele começa com uma vitrine explicando os métodos que foram usados para produzir as peças que estão expostas no museu. Logo depois dessa vitrine já tem um esqueleto gigante de uma girafa. Eu acabei de descobrir que girafa tem chifre. E em seguida, a única parte do museu que é interativa, em que você pode tocar. E aí tem crânios de diversos animais, algumas peles, couro de tatu, o que é bem legal para sentir na prática também. E depois já começa a maior parte expositiva do museu, e aí tem animais de todos os tamanhos e todos os tipos. Tem mamíferos de grande e de pequeno porte, tem primatas, tem cães, tem felinos de grande porte, leões, tigres, tem felinos de pequeno porte, tem esqueletos de animais gigantescos que a gente nunca veria aqui no Brasil, ursos, elefantes, rinoceronte, é muito bacana. Depois tinha uma parte que não era permitido filmar, que era uma parte de anatomia comparativa.
Então tinha partes do corpo de diversos animais e às vezes algumas partes do nosso corpo também pra gente comparar. Então lá, por exemplo, tinha um rim de baleia, que é um negócio absurdamente grande. E pra mim o museu como um todo foi uma ótima surpresa, porque eu não fazia a mínima ideia de que ele existia, né? Então se você tem interesse por animal, se você tem filho pequeno que gosta dessa temática, vai, porque vale muito a pena. Eu tô colocando várias imagens que eu gravei lá dentro, só que isso não transmite a experiência de ver ao vivo, né? Então se você tiver oportunidade, vai. O ingresso custa R$6 a inteira, R$3 a meia. E o mais legal também é que se você for estudante da USP, e assim como eu, não sabia da existência desse museu, e o cara que estava na recepção dele falou que tem bastante gente da USP que não conhece, saiba que é gratuito pra gente, a gente não paga nada pra visitar. Então vamos aproveitar que às vezes a gente tem essas oportunidades do lado no nosso instituto e a gente acaba perdendo. E bom, o Museu de Veterinária foi isso, agora vamos pro próximo museu. Agora eu preciso desse cara aqui. Bem-vindos ao Instituto Butantan. Lugar lindo aqui. Bora lá. Bom, eu não consegui autorização para gravar dentro do Instituto Butantan, só que eu preciso falar dele mesmo assim, porque ele tem uma importância histórica e científica muito grande. Apesar dele não ficar dentro da Universidade de São Paulo, ele é bem conectado, tem uma entrada direta para ele aqui dentro da USP. O Instituto Butantan é um grande centro de pesquisa e a linha principal que ele trabalha, que ele é mais conhecido, que é para criar o soro de venenos de alguns animais, por exemplo a cobra. Mas além dele ser um centro de pesquisa, ele também tem diversos museus, justamente para divulgar e espalhar esse conhecimento científico. Ele tem o Museu da Microbiologia, que divulga a área da microbiologia, parte do seu histórico, tem modelos de célula, modelos de vírus, e uma área onde eles expõem os cientistas que foram importantes para a área de microbiologia. Eles têm um museu histórico que reconta a história do Instituto Butantan, que é uma história muito rica e muito importante para a ciência brasileira. E também tem o Museu Biológico, que no momento que eu estou gravando esse vídeo, ele está fechado para reforma. Só que ele é o museu mais conhecido do Instituto Butantan, que tem as cobras, as aranhas, os escorpiões e os répteis. E uma coisa que é interessante sobre o Instituto Butantan é que, assim como o Museu Nacional do Rio, ele também já pegou fogo. E foi exatamente por isso que eu quis mostrar o Instituto Butantan, porque ele também pegou fogo, o que gerou muito prejuízo e muita perda do acervo. Então algumas vezes você estava até aqui perto, antes desse incêndio, você perdeu a oportunidade de ver. E foi essa a minha motivação para fazer esse vlog. Porque às vezes a gente tem várias oportunidades fantásticas do nosso lado e por estar no nosso dia a dia acaba passando batido. Então vem visitar o Instituto Butantan, visite os seus museus. O ingresso é R$5 a inteira e R$2,50 a meia, e com isso você tem o direito de visitar os 3 museus e ficar o dia inteiro aproveitando. Bom, galera, o vídeo de hoje foi esse. A minha ideia inicial era visitar vários dos museus na USP, mas eu não consegui fazer isso. Então eu tô deixando aqui na descrição um link com os museus que tem aqui dentro da cidade universitária. E se você não for de São Paulo, eu tô deixando também um link da Wikipédia com vários museus pelo Brasil inteiro,
você com certeza vai achar algum perto da sua casa. E uma coisa que é legal falar é que tem museus de diversos tipos, museus gratuitos, museus com preços simbólicos e museus mais carinhos. Mas se você tiver numa situação financeira complicada e for difícil pagar o ingresso do museu, você pode usar o serviço da Melius na hora de fazer compras, que eles te reembolsam uma parte do dinheiro. É um serviço que se chama Cashback. Entra no site deles para você entender direitinho como funciona. E se você gostou do vídeo e gosta do conteúdo que eu produzo pro canal, não esquece de votar em mim lá no site da Melius, que vai me ajudar muito. O link tá no primeiro comentário e na descrição do vídeo também. E lembra que você votando, você também tá concorrendo a um iPhone 10. E para finalizar, eu queria deixar 2 reflexões ou perguntas para vocês responderem aqui embaixo nos comentários. A primeira é: quanto de atividade física você está fazendo diariamente para se locomover? Existe alguma estratégia que você pode adotar para aumentar isso? E a segunda é: em quantos museus você já foi esse ano? Você acha que esse número deveria ser maior? Eu vou deixar as minhas respostas aqui embaixo nos comentários e eu quero ver as de vocês também. Mas eu acho que essas perguntas são válidas pra gente refletir se a gente não precisa desacelerar um pouco do ritmo maluco e muitas vezes automático que vivemos, nos mover mais e conhecer os lugares que estão próximos da gente. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final, grande abraço e até a próxima!